Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Hoje vamos falar sobre os ribossomos. O que são ribossomos? São estruturas relacionadas com a síntese proteica que ocorre em todos os tipos celulares, até mesmo em procariontes, livres no citosol ou associados às membranas. Os ribossomos são fundamentais para o funcionamento celular e sobrevivência do indivíduo. Trata-se de pequenas partículas que medem de 20 a 30 nanômetros, sem membranas e formadas por proteínas e RNA ribossomal ou RNA-R. Alguns autores afirmam que os ribossomos são organelas não membranosas, outros, no entanto, assumem a ideia de que eles, devido à ausência de membranas, não podem ser considerados organelas celulares. Nos eucariotos, os ribossomos são formados por 4 tipos de RNA ribossomal e aproximadamente 80 proteínas diferentes. A maior parte do RNA ribossomal é produzida no nucleolo, enquanto as proteínas são produzidas no citoplasma. As proteínas que formarão o ribossomo migram do citoplasma para o núcleo e associam-se aos RNA ribossomais, formando subunidades que migram para o citoplasma. Observe essa imagem. É a imagem de um ribossomo. Nós temos aí essa parte marrom, né? São duas partes, na verdade. A parte superior, a subunidade maior, e a parte inferior, a subunidade menor. No meio, cortando as duas, nós temos aí essa linha verde, que é o RNA mensageiro. Ali no meio, entre a subunidade maior e a subunidade menor, nós temos o RNA transportador. Está subindo aí alguns aminoácidos, né? É a cadeia polipeptídica em formação. Agora, o ribossomo só é funcional quando temos todas as subunidades unidas. Os ribossomos são formados por 2 subunidades. Como eu falei, a subunidade maior e a subunidade menor. Essas saem do núcleo separadas, mas se unem no citoplasma. Um ribossomo funcional é formado por ambas unidas e ligadas a uma molécula de RNA mensageiro, o RNA-M. Esse ribossomo funcional é responsável por garantir a síntese de proteínas. E quando o complexo é formado, podemos aí observar 4 sítios de ligação distintos. Um sítio na unidade menor e 3 sítios na unidade maior, que são os sítios P, A e E. Sítio para ligação da molécula de RNA mensageiro presente na unidade menor é 1. O outro, na subunidade maior, temos aí o sítio P. Nesse local observa-se uma molécula de RNA transportador, o RNA-T, ligada à cadeia polipeptídica que está se formando. Temos ainda o sítio A. Nesse local observa-se a presença de RNA transportador carregando o próximo aminoácido que será ligado à cadeia polipeptídica. Temos ainda o sítio E. Nesse local de saída, os RNA transportadores descarregados deixam o ribossomo. Agora, onde os ribossomos são localizados? Os ribossomos podem ser encontrados livres no citosol, que são os ribossomos livres, ou então ligados à membrana do retículo endoplasmático e do envelope nuclear, que são os ribossomos ligados. Não podemos esquecer-nos ainda dos ribossomos encontrados no interior de cloroplastos e mitocôndrias, e que se destacam por serem menores que os outros citados. Nas células procariontes, onde não há núcleo definido nem organelas membranosas, os ribossomos são encontrados apenas livres no citosol. E a função dos ribossomos? Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas na célula. Células responsáveis por grande produção de proteínas, como as do pâncreas, são ricas nessas estruturas. Além disso, em células com grande atividade metabólica, os ribossomos podem ser encontrados em agrupamentos, conhecidos como polirribossomos,
Independentemente do local onde os ribossomos estão na célula, as livres ou ligadas, eles atuarão na síntese proteica. A principal diferença, no entanto, está no local de destinação dessas proteínas. Ribossomos presentes no citosol produzem proteínas que geralmente são destinadas ao próprio citosol. Já os ribossomos ligados geralmente sintetizam proteínas que serão inseridas nas membranas para que possam ser empacotadas ou secretadas pela célula. Agora vamos falar da síntese de proteínas. A síntese de proteínas pode ser dividida em 3 etapas: início, elongação e término. Na etapa de início, observa-se a aproximação das moléculas de RNA mensageiro e do RNA transportador, além das subunidades do ribossomo. O RNA transportador, nessa etapa, levará o primeiro aminoácido que formará a cadeia polipeptídica. Olha essa imagem. No esquema é possível observar os diferentes sítios de ligação. Após a etapa de início, temos a etapa de elongação. Nela, os aminoácidos são adicionados um a um. O RNA transportador chega ao sítio A e pareia-se por complementaridade ao códon do RNA mensageiro. Ocorre então uma ligação peptídica entre o aminoácido que está no sítio A e a cadeia polipeptídica em formação que está no sítio P. O ribossomo move o RNA transportador do sítio A para o sítio P e o RNA transportador do sítio P segue para o sítio E, onde é liberado. O RNA mensageiro também desloca-se nesse processo, fazendo com que o sítio A localize-se no próximo códon que será traduzido. A última etapa é a etapa de término, marcada pela chegada no sítio A do ribossomo do códon de término. As trincas UAG, UAA e UGA sinalizam o fim da tradução, uma vez que não codificam nenhum aminoácido. Quando essas trincas surgem, entra em ação o fator de liberação, que será responsável pela liberação do polipeptídico. Quando essas trincas surgem, entra em ação o fator de liberação, que será responsável pela liberação do polipeptídeo. Após o fim do processo, todos os componentes separam-se, inclusive as 2 subunidades ribossomais. Agora, as diferenças entre os ribossomos de procariotos e eucariotos. Os ribossomos de procariotos e de eucariotos são bem semelhantes quanto à sua estrutura. Entretanto, pequenas diferenças podem ser observadas entre eles. De maneira geral, os ribossomos dos eucariotos são maiores que aqueles presentes em organismos procariontes. Além disso, observa-se uma pequena diferença no que diz respeito à composição, sendo os ribossomos dos eucariotos mais complexos. Essa foi a nossa videoaula de citologia de hoje, que falamos sobre os ribossomos. Na próxima aula, daremos sequência aí a mais informações sobre a nossa biologia celular. Até a nossa próxima aula.